Olá, meu nome é Tamires Antonello, sou estudante de doutorado aqui no programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola, orientada pela professora doutora Simone Damasceno Gomes, e a nossa linha de pesquisa é em saneamento agroindustrial. Bom, você já ouviu falar sobre o processo de digestão anaeróbia, certo? Esse processo que decompõe a matéria orgânica, gera como produto final metano e biofertilizante. Ok, este processo ele é dividido em 4 fases, que é a hidrólise, onde quebra os compostos complexos em compostos mais simples, a fase acidogênese, que consomem esses complexos e gera como produto final hidrogênio e ácidos, a fase acetogênese, que consome esses ácidos e gera hidrogênio, CO2 e acetato, e a última fase, que é a metanogênese, que consome esses ácidos, esse acetato, esse hidrogênio e gera o metano e CO2. Ok. Bom, eu trabalho com produção de biohidrogênio. Minha tese, então, é titulada em produção de biohidrogênio. Quais são, como que eu consigo fazer essa produção? Há fatores que influenciam, eu quebrar esse processo, porque eu quebro o processo de digestão anaeróbia. Eu não chego à última fase, a fase metanogênica. E esses fatores, como por exemplo o pH, influencia nesse processo, nessa produção de hidrogênio. O pH, então, desejável é uma faixa de 4,5 a 6,5. O inóculo é outro fator que influencia, porque eu consigo selecionar bactérias, eu trato meu inóculo para selecionar bactérias, com tratamento químico, térmico, entre outros. A carga orgânica também influencia. O modo de alimentação, que é a batelada sequencial, ou a batelada, ou semicontínuo, isso influencia muito para as minhas bactérias. O tempo de detenção hidráulica e o tempo de retenção hidráulica também são fatores importantes. Ok? Então, eu ajusto esses fatores para conseguir produzir o meu biohidrogênio. Bom, eu trabalho com um sistema fechado, sem oxigênio, que seria um reator. Esse reator ele é oriundo de um outro reator nomeado como SPR, que é um reator anaeróbio de bateladas. Esse reator que eu trabalho, ele tem como objetivo, imobilizar a biomassa, que é o ANS-BBR, que é um reator anaeróbio de bateladas sequenciais com biomassa imobilizada. Esse sistema ele é dividido em 4 fases: a etapa de alimentação, de reação, de decantação e descarte, certo? E a partir desse processo eu consigo gerar o meu biohidrogênio. A minha tese, então, por utilizar esse reator, ele vem, utilizamos este reator. Esse aqui é um reator ANS-BBR. Este reator ele tem um volume de 6 litros, só que eu trabalho com um volume de 4,3, porque dentro dele eu introduzo um cesto. E este aqui é o sistema de agitação, que também é outro fator que influencia para a minha produção. Porque é um processo em que há mistura do substrato com o micro-organismo. Então eu consigo agitar ali no processo e misturar esses micro-organismos com a alimentação, Este é o sistema de pá plana, onde temos as entradas de saída, de alimentação, de descarte e sistema de descarte e alimentação. E este é do biogás, certo? O volume que eu consigo trabalhar é devido ao meio suporte, É o cesto que eu introduzo dentro. Este é o cesto, Meu Deus, que é isso? Aqui é porque recentemente eu abri o meu sistema e isso daqui é a minha biomassa, meu material aderido aqui. Por que a gente adere a biomassa? Por que a gente utiliza um meio suporte, um biofilme, Para que as minhas bactérias não sejam descartadas.
e aderem ali e cresçam, né? Conseguem crescer, certo? E dentro dele, então, eu utilizo um material que é nomeado como polietileno de baixa densidade. Esse material ele já vem, né, de um resíduo que é de sacolinhas plásticas e ele é facilmente aderido às bactérias acidogênes e às acetogênes. É para que as minhas bactérias metanogênese não se desenvolvam ali, certo? E aqui eu coloco ele, ok? Bom, como o meu objetivo de tese, né, é utilizar esse reator a fim de produzir hidrogênio, só que substituindo o meio suporte por outro material. Por quê? Para produzir hidrogênio, eu preciso de um material rico em carboidrato, rico em açúcares. E o resíduo que eu utilizo é o resíduo de processo de amido de mandioca, processamento para amido de mandioca. E aí, nesse processamento, ele gera esse resíduo líquido e um resíduo sólido, que ambos são ricos em carboidratos, em açúcares. E aí o que eu faço? O que eu quero, né? O meu objetivo é gerar hidrogênio com uma codigestão, onde utiliza dois resíduos nesse processo de digestão. Então, o meu objetivo é substituir o meio suporte, esse polietileno, com o bagaço de mandioca, porque além de a minha bactéria quebrar esse processo, ela também se adere ali. Só que o bagaço de mandioca nos facilita porque ele é um material lignocelulósico. O que é um material lignocelulósico? É um material que são divididos em camadas para chegar até o amido. Ele tem um hemicelulose, celulose e lignina. E segundo alguns pesquisadores, eles visam que quanto maior o teor de lignina, maior é o processo de degradação, o processo de quebra desse material. E o bagaço de mandioca ele tem uma concentração bem baixa, então, ou seja, ele não tem tanta lignina para que as minhas bactérias conseguem quebrar esse processo. Bom, aí o meu objetivo, né, é introduzir esse material para conseguir as minhas bactérias quebrar e também morar ali dentro. E também utilizar o resíduo de fecularinha, né, por ser rico em carboidrato ali, facilitar esse processo. Há estudos que utilizam já esse resíduo, né, líquido de fecularia, que nomeamos como água residuária de fecularia de mandioca, e a fim de produzir o hidrogênio e o metano. Mas, Tamires, para produzir o hidrogênio, ele trata o efluente? Não. O hidrogênio, quando eu produzo hidrogênio, ele não trata o efluente. Eu preciso ir para uma sequência de reator, que é o reator metanogênico, para tratar esse efluente. Então, eu consigo ter duas bioenergias no processo de digestão, além de só produzir o metano, certo? E este é um objetivo da minha tese, é produzir o hidrogênio com esses dois resíduos ricos em carboidrato e conseguir substituir esse meio suporte com o bagaço. Bom, era mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Se você tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato comigo, só perguntar para a professora ou para a Aruane, que elas podem passar as perguntas e eu responder, tá bom? Obrigada, um ótimo abraço e até mais! Oi, meu nome é Luiz Felipe e eu vou contar como que é o processo de remoção de nitrogênio via Namox. Para mim explicar esse processo, tem que explicar como que é a via convencional. Quando você dispersa um efluente altamente nitrogenado em meio aquoso, esse nitrogênio vai sofrer um processo de amonificação. Posteriormente, ele vai sofrer a ação de, em geral, dois grupos de bactérias, as nitrificantes e as desnitrificantes. Essa amônia que vai estar no meio aquoso, ela vai sofrer um processo de amonificação e vai ser transformada em nitrito pelas bactérias nitrificantes. Já as bactérias desnitrificantes vão pegar esse nitrito, transformar em nitrato, posteriormente óxido nítrico e óxido nitroso e por fim gás nitrogênio.
Essa via é uma via muito complexa e demorada, porque envolve muitos grupos de bactérias, principalmente na via denitrificante. Então, uma via para remoção de nitrogênio é a utilização da via Namox. A via Namox, ela usa o nitrito como aceptor final de elétrons e transforma diretamente em gás nitrogênio. Resumindo o processo, ela pega o nitrogênio amoniacal que está em meio aquoso e transforma direto em gás nitrogênio. Isso é uma via muito mais facilitada, mais fácil e gera muito economia de recursos, tanto econômico quanto em relação à indústria, em relação à área ocupada pelas lagoas de tratamento. Então, eu vou explicar como funciona o reator para a remoção de nitrogênio via Namox. Dentro do reator existem duas bactérias que a gente quer para fazer o processo: as nitrosomonas e as anamox. As nitrosomonas, elas são aeróbias e as anamox, elas são anaeróbias. Eu já vou explicar como funciona o sistema para ter uma bactéria que precisa de oxigênio e outra bactéria que não precisa. Mas, em geral, as nitrosomonas são bactérias desnitrificantes, elas transformam o nitrogênio amoniacal em nitrito, e as anamox pegam esse nitrito e transformam diretamente em gás nitrogênio. Esse reator ele é composto por uma tecnologia que a gente chama de MABR, que é membrana aerada em biofilme no reator. Essa tecnologia funciona em uma membrana de silicone, que ela possui microporos e ela é disposta dentro do reator de forma helicoidal. Dentro dessa membrana vai ser injetado gás oxigênio numa quantidade controlada, e esse oxigênio vai ser liberado pelos poros da membrana. Assim a gente consegue controlar a quantidade de oxigênio dentro do reator. Por isso a gente consegue ter bactérias que precisam e não precisam de oxigênio no mesmo reator, pois as que precisam de oxigênio, ou seja, as nitrosomonas, elas vão ficar aderidas à membrana por onde sai o oxigênio e vai formar um biofilme de bactérias. E já as anamox vão ficar na base do reator aqui embaixo, onde essa base vai ser anaeróbia, onde não vai ter quase nada de oxigênio dissolvido pelo reator. Aqui no reator ele é composto também por um medidor de temperatura e um termostato, que serve para controlar a temperatura dentro da geladeira e do reator, pois as bactérias anamox elas precisam de uma temperatura de mais ou menos 30 graus, que é o ideal para elas. E também aqui funcionam os canos de alimentação e recirculação da bomba. O efluente dentro do reator sempre está recirculando para ter uma homogeneização do sistema. E aqui atrás tem uma coluna de água, não sei se dá para ver, mas existe uma coluna de água onde nele está o fio final da membrana. A membrana ela está dentro do reator e a continuação desse fio ele sai aqui de trás do reator e vai para dentro dessa coluna de água, pois ele cria uma pressão negativa e força a saída do oxigênio pela membrana. Aqui eu vou mostrar como que é a bomba de recirculação de efluente. Essa é uma bomba peristáltica, ela recircula o efluente pelo reator e o reator o efluente ele sai da parte superior do reator, entra por esse cano e sai aqui na saída e injeta por baixo do reator, promovendo uma melhor homogeneização do sistema. O reator também conta com uma bomba de ar, onde que é por meio dela que a gente injeta oxigênio dentro do reator pela membrana, e também conta com um fluxômetro que controla a quantidade de ar que a gente injeta dentro do reator. E também a gente usa um timer para controlar a quantidade de tempo que a gente vai aerar o reator por dia. A alimentação do reator ela é feita com efluente com uma quantidade de 200 mg de nitrogênio amoniacal por litro, e também ela é alimentada com dois traços de micronutrientes, que eles servem que são micronutrientes fundamentais para o enriquecimento da bactéria Anamox, para a gente promover o aumento da população de bactérias dentro do reator. Na hora da troca do efluente, a gente tira uma amostra que serão analisados alguns parâmetros. Aqui no meu caso, no meu experimento, eu analiso o nitrogênio amoniacal, que é a destilação e a titulação, analiso o nitrito e o nitrato pelo espectrofotômetro, e também análise de alcalinidade para saber o consumo de bicarbonato dentro do reator, porque assim a gente tem uma medida indireta do pH. A quantidade de nitrogênio que o reator libera é feita também indiretamente por meio de cálculos estequiométricos, e em geral sobre o reator
É isso. Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. E obrigado. Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, meu nome é Thaís Araújo e hoje eu vou mostrar para vocês como é um pouco do funcionamento do reator que eu opero atualmente, que é o reator AMS-BBR. É um reator anaeróbio com biomassa imobilizada operado em bateladas sequenciais. Bom, aqui eu posso demonstrar um pouco para vocês como que ele é. O reator ele possui um volume total de 3,6 litros e um volume ocupado pelo líquido de 3,2 e 0,4 litros para o headspace. Então, aqui à esquerda de vocês nós temos o reservatório e aqui à direita o reator propriamente dito. Aqui dentro vocês não conseguem identificar, mas ele é composto por uma biomassa imobilizada. Que tipo de biomassa imobilizada é essa? A gente utiliza espuma de poliuretano envolvida em anéis de polipropileno, que é bob de cabelo, mais comumente conhecido. E esses anéis, essa espuma, ela propicia um ambiente ideal para que as bactérias fiquem aderidas. Então, é dessa maneira que acontece. Então, a recirculação ela acontece da seguinte maneira. Do reator para o reservatório acontece por meio da gravidade e do reservatório para o reator em fluxo ascendente. A gente utiliza bombas para que isso aconteça. A bomba de alimentação ela possui uma vazão de 10 litros por minuto e eu alimento diariamente 1,6 litros também. A descarga acontece da mesma maneira. Eu descarrego, né, em cada ciclo, ao final de cada ciclo, 1,6 litros também. E com essa entrada e saída, eu faço análises como DQO, sólidos, AVAT, né? Vejo como é que está o pH do meu sistema. E a recirculação, ela acontece durante todo o ciclo. Para isso, eu utilizo bombas, como vocês podem observar aqui. Então, essa aqui é a minha bomba de saída, essa é a minha bomba de entrada e aqui um pouco mais embaixo é a minha bomba de recirculação. Nós também contamos com o auxílio de um termostato para que me ajude a garantir que a temperatura aqui dentro esteja ideal para as minhas bactérias, para os meus micro-organismos. E também contamos com esse aquecedor aqui dentro. Bom, para a gente poder quantificar a produção de gás dentro do sistema, a gente utiliza o Mariotti ou o heater, que é outro equipamento que pode quantificar essa produção de biogás. Bom, depois que o ciclo termina, depois que eu abro o meu sistema, por meio da pressão que existe aqui dentro do Mariotti, vai sair o líquido. E a partir desse líquido, desse volume de água que está saindo, eu consigo quantificar a minha produção de biogás. E para eu saber que tipo de gases estão sendo gerados, aí eu analiso os gases que tem dentro do headspace num cromatógrafo gasoso. E aí eu identifico se tem metano, se tem dióxido de carbono, se está produzindo hidrogênio. E é mais ou menos assim que funciona. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais! Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Meu trabalho ele está relacionado com a produção de bacteriocinas a partir da bactéria lática, né? Leuconostoc mesenteroides e também da Lactobacillus fermentis. Bom, primeiramente, o que são bacteriocinas? As bacteriocinas são peptídeos antimicrobianos, né? De bactérias do ácido lático. E o que elas são capazes de fazer? As bacteriocinas são capazes de inativar e também, né, inibir o crescimento de bactérias patogênicas nos alimentos, por exemplo. Então, né, elas servem como um biopreservador dos alimentos. Uma das suas características dessas bactérias, né, das bacteriocinas, é que elas conseguem, né, ter uma alta resistência a altas temperaturas, tem uma alta resistência, né, a pH baixos, e tem uma alta estabilidade enzimática, o que é muito importante, né, nesses processos biológicos. Bom, e como conseguir, né, essas bactérias, a Lactobacillus fermentis e a Leuconostoc mesenteroides? Eu consegui essas bactérias a partir de um isolamento dessas bactérias, né? A gente pegou uma água residuária de fecularia, que já é um resíduo, então a gente aproveitou um resíduo, né, para isolar essas bactérias e produzir bacteriocinas. Então, primeiramente, eu peguei 18 ml, né, de um caldo nutritivo. Há diversos caldos, meios, né, que se chamam, para realizar
essa, né? No meu caso, eu utilizei o caldo M17, que tinha nutrientes específicos ali para as minhas bactérias do ácido lático crescerem. E aí eu coloquei 2 ml da minha água residuária de fecularia e misturei ali num shaker, que é um equipamento aqui que temos no laboratório. Bom, com o meu caldo, né, com M17, minha água residuária, eu vou deixar incubar, né, essa minha solução para que eu consiga isolar de fato as bactérias. Então, para incubação, eu deixei ali no shaker 100 RPM de agitação, né, por 35 graus por um período de 24 horas. Após, né, esse período de 24 horas, eu fiz um isolamento das bactérias a partir de uma técnica chamada diluição seriada. Essa diluição seriada seria o quê? Eu teria uma solução muito concentrada, que seria a minha solução inicial, né, que saiu do shaker, e daí eu diluo ela até ter uma concentração menor. E daí eu disponho essas soluções concentradas numa placa, né, com meio seletivo para o crescimento, né, dessas bactérias. E aí, a partir disso, eu vou ter as placas com uma placa que tem umas colônias muito juntas, né, que é concentradas, e é uma placa com uma concentração menor, né, dessas bactérias. E a partir dessa placa, a gente consegue verificar, né, as colônias de bactérias. Então, eu seleciono, né, de forma aleatória essas colônias, selecionei no caso, né, e daí o que eu fiz? Eu purifiquei, né, pelo método de esfriamento. E daí eu também, né, na placa, eu deixei crescer ali por, no caso, 48 horas, né, a 35 graus em um agar M17. As placas seriam essas daqui, ó, por exemplo, aqui tem o agar M17, e daí o que eu fiz? Peguei a minha solução mãe, né, diluí elas, coloquei aqui na placa, e aí formou colônias. Dessas colônias eu selecionei aleatoriamente e depois realizei o método de estriagem, né, por estria, que é onde eu faço assim, e aí eu tenho as minhas colônias isoladas. Então aí selecionei, né, a minha bactéria isolada, que no caso foi a Leuconostoquimos enteroides e a Lactobacillus fermentis. A partir disso, com essa colônia, né, já isolada, eu consigo fazer o meu inóculo, que daí eu pego uma parte, né, dessa colônia que se formou na placa, eu misturo, né, em caldo MRS, que é um caldo também nutritivo, aí eu incubo ele por 30 graus Celsius a 100 RPM por 16 horas. E aí, se atingir um valor de 1, a partir da leitura do espectrofotômetro a 660 de comprimento de onda, eu consigo ver que realmente sim, eu tive formação, né, dessas bactérias nesse inóculo. Bom, depois de todos os processos de isolamento, de purificação das bactérias, né, eu consegui realizar minha atividade de bactericina. E o que seria, né, essa atividade de bactericina? É para verificar mesmo se ela inibe, né, a produção de algum micro-organismo. Como micro-organismo indicador, eu utilizei o micro-organismo Lactobacillus sakei. Bom, eu fiz alguns processos, né, de maximizar essa produção de bactericinas a partir, né, de delineamentos experimentais. Então eu fiz um flat burn para selecionar variáveis, né, e condições perfeitas para que minha bactéria crescesse de maneira melhor. E depois eu fiz o delineamento composto central rotacional para selecionar essas variáveis, né, para que tenha maior produção de bactericida. Então, basicamente é isso. A gente tem outros planos agora. A gente vai avaliar, né, a atividade antimicrobiana em relação a bactérias patogênicas. A gente já fez alguns testes e deram positivos em relação a esses ensaios. Então a gente vê que essas bactérias que a gente tem, que no caso só para mostrar aqui o inóculo, dessa daqui ó, inóculo, né, da Leuconostoquimos enteroides, e essa aqui da Lactobacillus fermentis. Então a partir, né,
dessas bactérias, né, a gente teve sim a produção de bactericinas. Então a gente vai avaliar a atividade microbiana com bactérias como, por exemplo, Salmonella, Escherichia coli. Então, bom, esse estudo é muito interessante em relação à produção de bactericinas. A gente consegue realmente, né, aplicar isso na indústria. Então, consequentemente, ali eu consigo aplicar essas minhas bactérias, né, em alimentos, inibir a produção de patógenos, o que aumenta, né, a minha vida de prateleira, né, dos meus alimentos. Então é muito interessante e espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E é isso, qualquer dúvida podem contar aqui com a gente. Obrigada, tchau, tchau!